Bom dia, queridos ouvintes, queridas ouvintes de Benevides. É com muita satisfação, com a graça divina, que estamos aqui para mais um programa Renascer. Este programa é produzido pelo Centro Espírita Renascer de Benevides e tem o objetivo de difundir o Espiritismo. Então nós agradecemos a Jesus Cristo por essa boa nova que nos traz neste domingo maravilhoso. E vamos então iniciar este programa com uma mensagem de reflexão lida pelo nosso irmão Ricardo Gracindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes. A mensagem do Minuto de Sabedoria, a mensagem 202, diz o seguinte: a riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajudar ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Maravilhosa. Nós vamos então já introduzindo o tema de hoje, que é a lei da conservação. Então, semana passada nós já iniciamos essa sequência de leis, as leis divinas que regem esse universo maravilhoso. Então, hoje nós vamos conversar sobre essa lei que fala justamente sobre as nossas posses, os nossos bens e nossas ações para nos conservarmos vivos aqui neste plano. Mas nós vamos iniciar com a nossa prece, a oração da manhã e em seguida uma linda música chamada Súplica a Jesus. Fiquem conosco. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerro meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, em Benevides são exatamente 9 horas e 12 minutos. Aqui quem vos fala, Cátia Carvalheiro, de volta depois dessa música maravilhosa, da nossa oração inspiradora, no nosso programa Espírita Renascer. O tema de hoje, ele é abordado no Livro dos Espíritos, o livro primeiro codificado por Allan Kardec, que é a obra basilar do Espiritismo, e é o seu capítulo 5 da Lei da Conservação. Então aqui é uma sequência de informações sobre as leis divinas, imutáveis, diferente das leis humanas, que elas se adaptam, se adequam ao progredir da sociedade. As leis de Deus são imutáveis. A lei da conservação é a lei que vai reger os nossos instintos e sentimentos de preservação da vida. Da nossa vida, da vida individual de cada um e daqueles que nos são queridos, né? Então, essa lei, ela é abordada na questão 702. Aí ela começa, a primeira pergunta é assim: é a lei da natureza o instinto de conservação? A resposta dos espíritos benfeitores: sem dúvida, todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns, é algo puramente maquinal, em outros, é raciocinado. Na pergunta seguinte, 703, Kardec pergunta: com que fim, para que outorgou Deus a todos os seres vivos esse instinto de conservação? A resposta: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus deu a necessidade de viver. Então, essa necessidade de estar aqui vivo, esse apego à vida. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, nessas duas perguntas iniciais, os espíritos nos explicam que essa lei da conservação é esse sentimento, esse instinto que todos nós temos. Ele fala, vai além, não só os humanos, mas todos os seres vivos. Nós vemos numa plantinha, às vezes cai uma sementinha, não é? Numa fresta de um cimento, e ela, aquela força de viver, aquela vontade de estar vivo, aquele apego à vida. Então essa é uma lei que está contida em todos os seres vivos. E Deus nos coloca essa regência desse instinto, desse sentimento, para nos ajudar a evolução. A nossa evolução espiritual, ela se dá principalmente no momento em que estamos encarnados. Principalmente na faixa evolutiva que nos encontramos, é aqui, enfrentando as nossas provas, as nossas expiações, no dia a dia com os nossos semelhantes, que somos colocados realmente à prova para partilhar ou sermos egoístas, para compreender ou discutir, para ajudar ou pisar no semelhante, enfim. Todas as nossas decisões no nosso dia a dia, elas nos levam
ao nosso crescimento ou, às vezes, à nossa estagnação espiritual. Se nós não utilizamos a oportunidade que temos para crescer, para fazer o bem, e é o caminho da porta estreita, é o caminho do bem, é o caminho de Jesus. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Este caminho foi o caminho que Ele trilhou aqui conosco. O caminho do perdão, o caminho da benevolência, o caminho da caridade, o caminho da mansidão. Não julgar e sempre acreditar na capacidade do ser humano de recomeçar. Então é o caminho do amor, o amor maior. Esse é o único caminho para chegar a Deus. E aí se trata de uma lei que nós já comentamos, que é a lei do amor. Certamente retornaremos a essa lei, que é a lei primordial que rege o universo. Em outro programa vamos também falar sobre ela, né? A lei que rege esse universo. Quando nos desviamos dela, nós dificultamos o nosso crescimento espiritual. Então, a lei da conservação é essa lei que nos ajuda a crescer, porque ela nos dá esse apego à vida. E aí, na sequência do capítulo, nós vamos também entender sobre os meios dessa conservação, as formas, como Deus nos proporciona os meios para estarmos aqui, crescendo, evoluindo, para estarmos vivendo. E aí os Espíritos nos falam que tudo o que existe neste planeta lindo que vivemos, chamado Terra, foi colocado por Deus, em suas leis também evolutivas, para proporcionar condições para vivermos. A cada dia a dia, mesmo já com o avanço da ciência, quanto mais ela avança, mais nós descobrimos a complexidade e a riqueza da natureza. Então nós vemos os ecossistemas, esses sistemas hídricos dos mares e dos rios, de harmonia, por quanto que o ser humano tem interferido com a poluição, com o desmatamento, com os usos não sustentáveis. Mesmo assim, este planeta ele consegue resistir e ainda proporcionar as condições para nós vivermos. E aí nós perguntamos, então, por que existem certos indivíduos sem os seus meios de subsistência? Por que a dificuldade para uns viverem, terem seu teto, sua morada, seu alimento? E aí os Espíritos vão nos explicar que dentro do instinto de conservação, as nossas dificuldades morais nos levam a muitas vezes querermos ter mais do que precisamos. Os nossos conceitos do que é útil, do que é necessário, do que é supérfluo, são muito variáveis. E para algumas pessoas o supérfluo não é reconhecido, ele é confundido como útil, como necessário. Então, para algumas pessoas podem chegar inclusive a adoecer se não tiver aquele carro desejado, se não conseguir fazer uma viagem sonhada, se não conseguir ter a roupa de grife, não é? Se não conseguir ter os recursos para comprar aquele celular sonhado, não é? Então, às vezes, o que seria superficial, seria não útil, mesmo tendo a sua utilidade, se confunde. E nós vemos isso neste mundo, quando tantas pessoas, às vezes, a maioria das pessoas não conseguem ter o seu alimento. E nós vemos as pessoas andando com seus
seus Ferraris, não é? Seus carros importados, novos, sem uma crítica. Aqui entendam, por favor, não é uma questão de julgamento e uma crítica de que as pessoas não possam ter uma qualidade de vida mais elevada. É somente uma informação para que as pessoas coloquem a mão na sua consciência e vejam o nível de sua qualidade de vida comparado àquele que estão à sua volta. Quando Jesus nos diz, buscai e achareis, como nos fala aqui na questão 707, os Espíritos nos explicam. Estas palavras, buscai e achareis, não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o ser olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança. Não que simplesmente vai cair em suas mãos, mas deve trabalhar para isso, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios que se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência, a firmeza. Ou seja, se Deus nos coloca tudo o que é necessário para vivermos aqui neste planeta a fim de que possamos evoluir, também temos que fazer a nossa parte de trabalhar, de buscar, de nos esforçarmos com perseverança para alcançar o que necessitamos. Então, como pode, então, para nós, uma grande dúvida é como podemos conhecer o limite do que é o necessário e do que seria o supérfluo, né? Então, essa é uma questão muito importante e ela é abordada também no Livro dos Espíritos, na questão 715, quando os Espíritos nos explicam assim: aquele que é ponderado conhece o limite do necessário por intuição. Muitos, contudo, só chegam a conhecer esse limite por experiência e à sua própria custa. Então, o limite do necessário, muitas vezes, nós vamos conhecê-lo na nossa consciência. E isso vem através do burilamento mesmo dos nossos valores morais. Porque o egoísmo e o individualismo são nascentes desse instinto de conservação que nos faz cuidar de nós mesmos, a fim de que sobrevivamos. Contudo, o egoísmo, muitas vezes, ele nos prega armadilhas, nos enreda numa autovalorização de que somos melhores do que os outros, muito melhores, muitas vezes melhores do que Deus, uma vez que achamos que nem precisamos deles em certos momentos, porque Deus, se eu consigo, se eu posso, quando eu quero eu vou atrás, e às vezes só nos vamos realmente buscar Deus com humildade num momento de necessidade, quando realmente vemos que os bens materiais nada podem quando temos a partida de um ente querido, quando temos uma doença incurável, não é? Quando não conseguimos conquistar aquela pessoa amada, nós vemos que nós realmente não somos super-homens ou super-mulheres, como mostra, não é? Nos filmes de televisão. Na verdade, nós somos seres em evolução, sujeitos a essas leis que Deus, com toda a sua misericórdia e justiça, espera de nós este crescimento, como co-criadores desse universo. Então nós vamos agora escutar uma mensagem, uma música
e uma mensagem que vai justamente falar sobre esse tema. Então a música é A Verdade é Bem Maior e a mensagem Tesouros Íntimos. Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que a verdade é relativa e que a fé também não precisa da religião. Não discuto com meu interlocutor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que Jesus já é passado, que cedeu seu lugar para um outro pregador. Não discuto sobre o novo libertador. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Tesouros Íntimos. Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude.
Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: eu trago tudo comigo. Aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja. Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que, se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará ao desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança. O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses, e somente esses, é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão: eu trago tudo comigo. A esse estado de alma é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói, e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre, você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Bom dia, amigos, ouvintes. Estamos voltando para a nossa reflexão, aprofundamento da nossa mensagem. Benevides são pontualmente 9 horas e 35 minutos. Você que nos ouve, nós agradecemos, porque você que está aí do outro lado é realmente o objetivo do nosso programa existir. Sem audiência, o programa não tinha sentido. Então nós estamos trazendo sempre a você que nos ouve nas manhãs de domingo uma mensagem de reflexão, uma mensagem que possa lhe conduzir a reflexões profundas sobre a vida. Você encontra em Mateus, ou melhor em Lucas 12, capítulo 12, versículo de 13 a 21, uma mensagem de Jesus que diz assim: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza,
porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Isso é uma reflexão que Jesus nos pede para analisarmos a nossa existência tão passageira e que muitas vezes a gente se apega pelo instinto da conservação e achamos que temos o direito de passar por cima dos outros para que acumulemos bens, para que a gente possa granjear tudo que possa materialmente, quando na verdade nós não sabemos nem que hora e que minuto vamos partir. Pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco. E o que levaremos? A mensagem de reflexão que nós acabamos de veicular é justamente para essa reflexão. Os verdadeiros tesouros, o que realmente é nosso, o que é propriedade nossa. Só conseguiremos conduzir para outro espaço da vida, que a gente chama de céu, mundo espiritual, como for a sua forma de interpretar, é aquilo que a gente conseguir colocar em nós, no ser espiritual. Nada daquilo que é matéria, porque tudo isso fica. Então, a lei de conservação nos diz que não precisamos de tantas coisas. Aqui não queremos, como a nossa irmã falou, dizer que você não tem o direito de usufruir dos bens terrenos. Mas é preciso que haja limites, discernimento para você não ultrapassar os limites das suas necessidades. Porque quando você ultrapassa os limites da necessidade, vai faltar para o outro. Vejamos o exemplo dos animais. Os animais, eles chegam onde tem alimento, eles comem o suficiente e se retiram. No outro dia eles voltam para se reabastecer. O homem é o contrário. Ele quer pegar tudo para si e deixando os outros em falta. Se a gente observar os nossos irmãos que moram nos desertos, os chamados beduínos, eles conseguem viver no deserto porque eles vivem apenas do necessário. Eles não carregam consigo nada de supérfluo. Então a gente tem que ter essa consciência, essa forma desenfreada que a humanidade vem buscando os bens materiais, que lhe rouba todo o tempo da existência, sem deixá-lo um espaço para a verdadeira propriedade, que são os bens espirituais. Esses que deveremos buscar com afinco, com boa vontade e com seriedade, porque eles serão definitivos nossos. Eles não ficarão aqui, nós levaremos, de Jesus lá na prece do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então, você é aqui o que será do outro lado da existência, ou no céu. A transformação cabe a cada um. E a lei da conservação, ela é posta para todo ser vivo. Tudo que é vivo tem instintivamente a necessidade de se manter, vivo, se manter, e Deus dá todo o recurso. Mas aí é preciso, como a nossa irmã Kátia falou, saber onde devemos parar para não acumular, como disse a mensagem há pouco, não acumular bens em exagero, fazendo com que falte na despensa, falte os recursos para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos. Muitos dizem, eu quero saber nada da outra vida, quero saber nada da outra... Isso aí, eu acho que nem existe, isso aí... Olha, é claro que a gente respeita os pontos de vista de cada pessoa. Mas quando a gente aprofunda os conhecimentos nas questões filosóficas e buscando a essência da própria
Bíblia, da própria palavra divina, a gente vai entender que a vida não teria nenhum sentido se tudo se acabasse com uma única existência. É preciso que a gente reflita, é preciso que a gente analise, né? Para daí a gente se libertar da ignorância e viver plenamente a vida com consciência, buscando retirar dela o melhor que possamos para a nossa existência, para a nossa convivência com o nosso próximo, para a nossa convivência também mental com Deus. Então, mais uma vez, nós queremos aqui lhe agradecer por esses momentos de reflexão que nós trazemos a você que nos escuta, a você que nessa manhã de domingo está nos afazeres, muitas vezes não pode fazer durante a semana porque trabalha, tem outras atividades, e liga seu radinho aí conosco e reflete com essas mensagens que veiculamos a bem do esclarecimento. Vamos deixar a nossa irmã Cátia Cavaleiro conduzir, né, o final da nossa reflexão, e que a paz de Jesus seja sempre conosco. Obrigada, Henrique. Obrigada, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Então, esse tema é um tema, na verdade, muito amplo e profundo, porque ele diz respeito ao nosso dia a dia, cada um para si, né? O que nós acumulamos de valores internamente, individualmente, também no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, junto aos nossos. E também diz respeito ao nosso comportamento junto à nossa mãe terra, à nossa casa, a esse planeta, a esse nosso planeta que nos recebe com tanto carinho e com tanta fartura, e que nos dá mostra de que temos tratado este planeta com um certo desleixo, vamos dizer assim, devido à insustentabilidade com que temos atuado no nosso dia a dia. Nós confundimos os interesses mercadológicos, os interesses comerciais do consumismo com o consumo necessário. É claro que nós temos as nossas necessidades básicas e temos também outros bens que nos distraem, distraem o nosso dia a dia. Contudo, a ganância e a artimanha do consumismo nos traz a mensagem de que a felicidade está na posse dos bens que se renovam muitas vezes com uma frequência até menor do que anual, onde nós temos que estar trocando de aparelhos, de roupas, de veículos, para supostamente sermos bem-sucedidos e sermos felizes. Então nós gostaríamos também de, além das mensagens dos valores morais aqui passados pela palavra do nosso Mestre Jesus, é chamar a atenção para a conscientização do nosso comportamento social frente aos recursos esgotáveis do nosso planeta. Antigamente se ensinava nas escolas os recursos renováveis. E hoje nós estamos descobrindo que muitos dos recursos que nós considerávamos renováveis, na verdade, não se renovam com essa facilidade e na velocidade deste consumismo desenfreado. Então nós vemos a poluição. Hoje nós temos a aventura de morar na Amazônia e aqui em Benevides ainda, que nos proporciona um ar, um clima agradável, em que em poucos minutos estamos no Igarapé. Mas quem cresceu aqui em Benevides, os mais antigos, já choram lembrando de alguns igarapés que já viraram esgoto a céu aberto, áreas de mata que não existem mais,
animais, facilidades, açaizais, que foram extintos. E se sairmos um pouquinho mais para os centros urbanos, nós vemos que essa verdade, essa realidade, ela é mais comum do que as áreas preservadas, que estão virando ilhas. Os nossos rios poluídos, os nossos planetas, inclusive além do ar, a nossa atmosfera em volta do planeta, né? O nosso lixo cósmico. Até lá nós conseguimos poluir. E isso se dá muito em função da falta de conscientização dos limites dos recursos, da falta de gratidão por esses recursos que nos são colocados à disposição com tanta amorosidade por nosso Deus. E também pela ganância comercial que nos convence a sermos fantoches, consumidores. Então, eu digo, gente, por favor, não se sintam ofendidos, mas pensemos sobre o que a mídia faz conosco, com os nossos jovens, e tomemos atitudes mais conscienciosas, porque se todos os consumidores se unirem para um consumo sustentável, para um consumo racional, com reconhecimento de suas limitações, com gratidão pela sua magnanimidade, pela riqueza de uma árvore, não é? Pela gratidão de quanto tempo aquele ser demorou para estar ali, nos trazendo aquela sombra, aquele ar agradável. Então assim nós vamos encerrando o tema de hoje, sem esgotá-lo, porque esse tema realmente, entre outros temas, é muito profundo, e convidamos todos e todas interessadas a aprofundar este tema e outros que nos visitem no Centro Espírita Renascer. Essa visita pode ser feita às segundas, terças e aos sábados. Às segundas-feiras, às 19 horas, nós fazemos o estudo do livro dos Médiuns, a outra obra codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, aonde nós tratamos das comunicações mediúnicas, das comunicações entre os mundos. Às terças-feiras, nós temos 2 estudos, às 18h30 e às 19h30. Às 18h30, nós estudamos o Livro dos Espíritos, a obra basilar do Espiritismo, e às 19h30 nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são a interpretação das leis morais que Jesus nos trouxe, das suas passagens, das suas falas, das suas narrativas, à luz do Espiritismo. Aos sábados nós temos atividades pela manhã e à noite. Pela manhã, das 9h30 às 11 horas, nós temos a evangelização infantil. E mais cedo ainda nós iniciamos o preparo da nossa sopa fraterna, que com mão de obra voluntária, ingredientes doados, nós preparamos uma deliciosa sopa que é distribuída para as famílias que se cadastram para recebê-la. E vão lá buscar essa sopa sábado de manhã e aproveitam para assistir a uma palestra sobre temas variados às 9h40. Então essas famílias, após merendarem, após a palestra, levam a sopa para compartilhar com seus familiares em suas casas. Então vocês que quiserem receberem também esta sopa, nos visitem, conversem, façam seu cadastro conosco. E aqueles que gostariam de ajudar nessa causa,
no preparo da sopa ou doando ingredientes para a sopa, também serão muito bem recebidos. À noite, às 19 horas, nós temos as palestras públicas com temas variados, apresentados por trabalhadores da casa e por nossos irmãos e irmãs convidados. E aos domingos, às 9 horas, aqui na Rádio Jovem FM com vocês, das 9 às 10 horas também, os temas variados, levando o Espiritismo aos seus lares, aos seus carros, aos seus trabalhos. E assim, já aproveitando para agradecer essa audiência querida, aos espíritas, simpatizantes, curiosos, agradecemos de coração receber estas palavras que humildemente, com todas as limitações nossas, buscamos levar todos os domingos. Então nós agradecemos também àqueles e aquelas que colaboram para que esse programa possa ir ao ar. Nossa maior gratidão a cada um de vocês, sintam-se abraçados. E agradecemos também ao nosso operador de áudio, Caio. Obrigada, Caio. E ao diretor da rádio, Ayrson Costa. Nosso tema no próximo domingo será a Lei de Sociedade. Ela se encontra no capítulo 7 do Livro dos Espíritos. E sobre ela conversaremos domingo que vem. Então, para vocês também que gostariam de conhecer e de aprender um pouco mais, além da presença física lá no Centro Espírita, nós temos o nosso Face, Renascer Benevides. E pode passar por lá, deixar sua mensagem e nos conhecer um pouco mais. Agradecemos também a visita aqui do nosso irmão Robson Jardim, aqui conosco na rádio. Então, Deus, obrigado ao nosso Deus por esse programa maravilhoso, realizado por Ti, utilizando-nos como instrumentos de vossa paz, Senhor. Abençoado seja cada um de nós, seguindo as palavras, os exemplos de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E assim, Senhor, pedimos sua misericórdia para as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas limitações, e que nos acompanhe ao longo de toda essa semana, buscando a nossa evolução espiritual como co-criadores desse universo, estarmos mais próximos de Ti, aprendendo e crescendo sempre. Assim nós vamos encerrando com a prece final, Senha de Luz, e em seguida a música maravilhosa Somos Gaia. Obrigada, queridos ouvintes, até o próximo domingo, que seja feita a vontade do nosso Pai, assim seja. Um dia partirás, deixando de improviso as tuas afeições e os bens que acumulaste, todo o humano valor das glórias que alcançaste, has de deixar no mundo em lugar impreciso. Para onde seguirás com teu passo indeciso, arrimando-te à cruz que sempre carregaste? Nem mesmo levarás da vida que deixaste a derradeira lágrima e o último sorriso, transpondo o escuro abismo em busca de outro norte,
Contigo has de trazer somente um passaporte que falará por ti na grandeza que encerra. Esta senha de luz a dissipar as trevas, conferindo-te acesso ao plano a que te elevas. É o bem que por amor fizeste sobre a terra. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Programa Espírita Renascer fica por aqui. Voltamos no próximo domingo. Até lá!